Já nesse processo eu citei as principais no processo da Revolução de 1789, por exemplo, Bonaparte, o golpe de Zorro de Brumário, etc, etc, etc. E a participação das mulheres vão ressurgir com certo destaque na chamada Primavera dos Povos, ou seja, nas revoluções que ocorrem no ano de 1848, na França e vários países europeus. Em geral, a participação feminina nas revoluções de 1848, quando da denominada Primavera dos Povos, manifesta um conteúdo um pouco diferente das fases anteriores, pois é destacada a presença dos trabalhadores e das trabalhadoras e o surgimento das ideias socialistas e comunistas, que defendem a igualdade para a mulher e associa essa luta pela igualdade à luta pela emancipação de classe e a superação daquela ordem existente. Então veja, aqui nós já vemos aqui o surgimento, o início de uma concepção proletária revolucionária. Então esse processo marca definitivamente o surgimento do proletariado com reivindicações próprias e específicas no cenário da luta de classes. O proletariado, homens e mulheres. A Revolução de 1848 na França, principalmente em Paris, a exemplo de outros períodos revolucionários, destaca-se como um momento em que aconteceu o maior número de manifestações proletárias, e onde as mulheres participaram com destaque, inclusive de forma independente na organização de greves e associações gremiais, e reivindicaram que o Plano Nacional do Trabalho não fosse excludente às mulheres, não se restringisse apenas a minorar as consequências do desemprego masculino, mas sim dos trabalhadores e trabalhadoras, visto que estas mulheres representavam um significativo contingente dos trabalhadores. E aí quando fala trabalhador, não é só daquele que vai para o escritório, que vai para a fábrica, ou que a professora vai para a escola. O trabalho doméstico era muito, muito generalizado. As lavadeiras, as têxteis, que era às vezes produzir em casa. Então é uma diversidade de trabalho feminino, que alguns deles não existem hoje, mas tinha um grande número de mulheres envolvidas nessas atividades produtivas. Inclusive, elas conseguem que os representantes dos grêmios, das organizações de mulheres, participassem da Comissão de Luxemburgo, que era uma comissão para discutir a solução para essa crise profunda que afetava os trabalhadores e as trabalhadoras. Essa comissão era responsável, então, por analisar e apresentar ao governo provisório sugestões relativas às condições de vida dos trabalhadores e trabalhadoras e sobre os salários. Entre as organizações específicas fundadas neste período, destaca-se as Vesuvianas, que ao lutar pelas reivindicações femininas, organizava grupo de mulheres para treinamento com conteúdo militar. Olha aqui, grupo com treinamento militar. O Clube para a Emancipação das Mulheres, a União das Mulheres e a Associação Fraternal de Democratas de ambos os sexos reivindicavam a igualdade de direitos para as mulheres, inclusive o direito ao divórcio e ao voto. Veja que 1848, direito ao divórcio. Então essa é uma reivindicação extremamente avançada para aquele período. Registra-se também que muitas mulheres assistiram às reuniões das sociedades republicanas, central dirigida por Blanqui. Eu coloquei aqui Blanqui porque esse é um personagem que participa das revoluções de 1848 até 1871. Ele tem uma série de, Auguste Blanqui, tem uma série de ideias equivocadas, mas ele dedica a vida dele à luta revolucionária e morre já com idade bastante avançada. E esses clubes surgem em Paris, aí também em algumas cidades do interior, surgem outros clubes femininos. Aos defensores dos direitos da mulher, também imprimiram milhares de cartazes, boletins e conclamações. Olha que pela primeira vez elas não só reivindicam, não só articulam, não só influenciam. Elas participam da mobilização e das lutas na rua com cartazes, boletins, conclamações. Fundam revistas e jornais. O mais importante deles foi La Voix des Femmes, a voz das mulheres, que defendia o divórcio e creche para os filhos das mulheres trabalhadoras. Essa reivindicação de creches ainda continua atual até hoje, né? Fora de Paris, seus esforços limitavam-se a exortar seus maridos para que eles passassem a ação, para que eles se incluíssem no processo revolucionário. Sem dúvida, à medida em que o processo de politização característico das revoluções de 1848 se estendia, a participação política das mulheres tendia a aumentar. Algumas lutaram nas barricadas durante a Revolução de Fevereiro, mas foram muito mais as que participaram na acentuada luta de rua em junho de 1848.
Se hoje nós podemos considerar que isso seria algo assim considerado normal, vocês imaginam isso em 1848. Imaginem isso em 1789, 1790. As mulheres defenderam a organização feminina com armas na mão. E não só defender, pegar as armas, ir para as ruas e lutar. As mulheres de Paris lutaram com tanta decisão como os homens e constituíram uma pequena percentual do total de mortos, feridos e feitos prisioneiros. Ainda que algumas se limitaram a carregar e limpar as armas, outras, e também abastecimento, alimentação, etc., etc., outras dirigiram grupos de combate, integrados só por homens. Veja, grupos armados de combate integrados só por homens, dirigidos por uma mulher, ou por mulheres. Isso é uma novidade, muito interessante essa novidade. A atividade política das mulheres foram sendo restritas após a repressão feroz que ocorre a partir dos dias de junho, que é a tentativa de revolta e de revolução proletária no bojo desse processo de revolução e contra-revolução que ocorre na França em 1848, que vocês já devem estudar. Mesmo com essa grande repressão, elas aumentaram a consciência social e política. Se não para aquele momento devido à repressão, mas aquilo fica como herança das lutas sociais. Muitas das ativistas femininas, ou melhor, feministas, lutaram não só nos acontecimentos da Revolução de 1848 na França, mas tiveram um papel político importante nas lutas femininas posteriores, entre as quais eu destacaria aqui para vocês Eugênie Niobert, responsável pela publicação do periódico parisiense Voz das Mulheres, dedicado à defesa dos direitos específicos das mulheres, Jeanne Derohan, fundadora do Clube da Emancipação das Mulheres, Josefina Carbois, que passa a ser conhecida como a Rainha das Barricadas, por sua atuação destacada nas barricadas em Lyon e depois, em 1871, em continuidade à sua militância, ela luta nas barricadas de Paris. Então essa mulher, ela merece um destaque especial. A Madine Lucille Aurore Dudevant, conhecida como George Sand, intelectual e escritora conhecida por suas ideias republicanas e revolucionárias. Essa George Sand tem particularidades na vida dela muito interessantes, tem uma grande produção intelectual nas diversas áreas e ela foi muito influenciada por Jean-Jacques Rousseau. Essa é a personagem Jeanne Derohan. Ela foi costureira de profissão e militante de esquerda. Quando Jeanne Derohan propôs apresentar-se como candidata democrata nas eleições de 1849, Proudhon lhe declarou não apta porque os órgãos que as mulheres possuem para alimentar seus bebês não as fazem apropriadas para o voto. Ela respondeu, pedindo-lhe para mostrar o órgão masculino que lhe facultava para o voto. Resposta muito hábil, né? Muito interessante, né? Brilhante essa resposta dela, né? Porém, ela foi obrigada, com a derrota do processo revolucionário na França em 1848, ela é obrigada a fugir para a Inglaterra em 1851. E depois do golpe de Luiz Napoleão, ela foge dada a perseguição e o terror existente na França nesse período. Porém, ela continuou sendo uma feminista ativa e até sua morte com a idade de 89 anos. Ou seja, uma costureira de profissão que dedica grande parte da sua vida à luta revolucionária. Muito apropriado das reivindicações das bandeiras existentes ainda hoje. Então é um personagem que marca a história das mulheres. Essa é outra personagem muito interessante, que é a escritora Joyce Sand. Ela foi influenciada pelo socialismo de Saint-Simon, era uma republicana acérrima, radicalizada, partidária das barricadas e da revolução. Foi a intelectual mais conhecida de sua época. De muitos de seus 109 livros refletem suas ideias humanitárias. Ao princípio se associou com Armand Barbet, ao líder radical do Clube das Revoluções, mas em seguida se converteu em conselheira de Alexandre Rollin, que era ministro do interior do novo governo, que se instala em 1848, um governo revolucionário. E ela editava os Boletins de la République, que contribuíram para propagar o republicanismo radical em Paris e nas províncias, no interior da França. Aqui também tem uma biografia sintética, vocês podem ler. Eu recomendo que vocês dediquem um tempozinho a isso aqui, não é? Então eu gostaria de chamar a atenção que pelo tempo não está sendo possível, mas que esses slides vai ser colocado à disposição de vocês.
Em outros países da Europa, a presença e a participação feminina nas lutas revolucionárias de 1848 não alcança o nível e a intensidade que teve na França. No Império Austro-Húngaro, em Viena e Praga, as mulheres, mesmo que não haja nenhum registro até o momento que elas apresentam reivindicações específicas, se reuniam para tratar de assuntos políticos e publicar periódicos. Há registro de que em Praga, em junho de 1848, participaram das lutas de rua. E em Viena, em outubro, elas auxiliaram na construção das barricadas, na defesa das ideias revolucionárias. Na Hungria se chegou a formar 2 regimentos femininos, e algumas mulheres disfarçadas de homens alistaram-se nas tropas. Inclusive é o caso de 2 atingirem o posto de capitão, antes de serem descobertas. A existência de organizações femininas se restringe praticamente a Praga e Viena, que eram os centros mais dinâmicos, eram capitais, e se dedicava a apoiar os refugiados políticos e insurgentes prisioneiros. Aqui também se registra a existência do Clube das Mulheres Eslavas, organizado em Praga, que se dedicava à educação das mulheres na sua língua pátria, que é um grande acontecimento também, dedicação à educação. Nos estados alemães, na cidade têxtil de Elbert, as mulheres participaram, em 31 de março de 1848, de uma manifestação em apoio aos trabalhadores e pela unificação da Alemanha, quando propuseram que se usasse somente roupas confeccionadas no país. Em outras localidades e eventos, a participação se limitou a atividades de apoio. Os homens, em seus clubes políticos, inclusive os burgueses radicais, com exceção dos socialistas e comunistas, e não permitiam a participação feminina. Em Berlim, o pequeno Congresso dos Trabalhadores, que congregava 31 organizações, apoiava as reivindicações de igualdade para as mulheres, e registra-se também a existência do Grupo Democrático de Mulheres. Entre as mulheres se destacam as feministas Mathilde Franziska Neck e Louise Otto Peters, que são responsáveis por publicação de periódicos, a divulgação de ideias.